Pessoal de casa, pessoal aqui presente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar resolvendo questões de EBSER. Essas questões, lembrando sempre aquela coisa que a gente sempre diz no primeiro dia de aula, questões de regimento interno, questões de estatuto, a gente não pode errar, beleza? A gente deixa para errar a legislação do SUS, mas aqui a gente não pode errar não. Primeira questão, a lei número 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autoriza o Poder Executivo a criar empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Certo ou errado? É a lei que autoriza? A lei autoriza. Quem cria é o executivo através de um decreto, beleza? Lembrem-se sempre disso. Lei autoriza. Aí depois vem um decreto para criar. Cuidado que esse decreto faz duas coisas. Além de criar, também aprova o estatuto. Vamos lá, 2. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá capital social sob propriedade dos municípios, Estado, Distrito Federal e União. Por quê? Beleza. Outro detalhezinho. Capital. O capital dela é exclusivo da União. Beleza? Agora, a União, para compor esse capital, desembolsou quanto? 5 milhões. Esses 5 milhões vieram de que forma? Esses 5 milhões vieram em dinheiro e em bens. Esses bens que serviram para contabilizar os 5 milhões passam a ser propriedade de quem? Da EBSER. Não confundam esses bens que serviram para integralizar os 5 milhões com os bens cedidos pelas instituições de ensino superior para prestação do serviço público. Olha só, não confundam. Esses bens foram os bens que a União cedeu para a EBSER para integralizar os 5 milhões. Então, esses bens pertencem à EBSER. Agora, existem bens que foram cedidos sinônimos de emprestado, pelas instituições de ensino superior para prestação de serviço público. A Universidade Federal cedeu alguns bens para a EBSER prestar o serviço. Esses bens pertencem a quem? Esses bens pertencem à instituição de ensino superior. Quando acabar o contrato, aí esses bens são devolvidos. Não confundam esses bens com esses aqui. Vamos lá. 3. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá por finalidade a prestação de serviço gratuito de assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública e privada, observando a autonomia universitária. Errado. Privada. A EBSER só serve para apoiar instituição pública federal. Beleza? Privada não. 4. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá por finalidade a prestação de serviço gratuito de assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Essas atividades de prestação de serviço à saúde estão inseridas de forma integral e complementar no âmbito do SUS. Tá falso. É integral e exclusiva. Integral e exclusiva. Beleza? É o finalzinho. É como a banca usa. A banca deixa tudo certo, aí o finalzinho está errado. É integral e exclusiva e não complementar. Beleza? Questão 5. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares observará as orientações do Ministério da Educação no que se encontra vinculada. Mas ela não se encontra vinculada ao Ministério da Educação, não?
Só que para a prestação do serviço à saúde, ela precisa observar a política nacional de saúde que é editada pelo Ministério da Saúde. Beleza? Cuidado, ela é vinculada à educação. Só que como ela presta serviço de apoio ao ensino no âmbito da saúde, ela tem que observar as diretrizes feitas pelo Ministério da Saúde. 6. Essa 6 caiu recentemente num concurso no Maranhão. Um bocado de gente se enrolou. É assegurada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de plano privado de assistência à saúde, observando os valores de referência estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Realmente ela tem esse direito ao ressarcimento? O ressarcimento que a lei criou é a via de mão dupla da lei do SUS. Na lei do SUS, há um ressarcimento Por exemplo, o Estado não tem leito para botar pessoas. O que é que o Estado faz? Manda para um hospital particular e o hospital particular cobra do Estado. Não é assim a lei do SUS? A EBSER criou uma via de mão contrária. Quando uma pessoa de plano de saúde precisa de um tratamento médico e esse tratamento médico não é disponibilizado na rede privada, mas sim no hospital universitário, ele pode ir para um hospital universitário e a EBSER tem direito de ser ressarcida do plano de saúde. O erro da questão é porque quem vai estabelecer os valores é a ANS e não o Conselho Nacional de Saúde. Beleza? A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tranquilo? Questão 7. No âmbito dos contratos entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e as instituições federais de ensino ou congênere, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER continuarão vinculadas às instituições federais de ensino. Vamos lá, vamos lembrar. EBSER. Quais são os regimes de trabalho que eu tenho lá? Eu tenho lá empregados. Eu tenho lá contratados por prazo determinado. E, por fim, eu tenho os cedidos. E há um quarto aqui. CC e FG. Cargo em comissão, função gratificada. Vamos lá. Os empregados são aqueles que fazem concurso e trabalham pela CLT. Esses empregados estão sujeitos aos planos de cargos, salários e benefícios da EBSER. Esse povo contratado por prazo determinado, eles não estão sujeitos a planos de cargos e salários da EBSER. Esse povo contratado por prazo determinado só pode ser contratado para duas funções: função administrativa e função técnica. Lembrando, esse povo contratado por prazo determinado tem dois prazos que a gente precisa se ligar. Primeiro, a EBSER só pode contratar esse povo até dezembro de 2013, porque a lei fala assim, até 2 anos da constituição da empresa. A empresa foi constituída em dezembro de 2011, então só pode contratar gente por prazo determinado até dezembro de 2013. Esse contrato pode ter 2 períodos, um primeiro período e um segundo período. A lei não diz o prazo do contrato de cada período. A informação que a lei nos diz é a seguinte, que a soma dos 2 períodos não pode ultrapassar. Aí caiu isso na questão do Piauí. Se a pessoa foi contratada por prazo determinado por 1 ano, ela pode ter um segundo período de no máximo quantos anos? 4. Beleza? Os cedidos. Os cedidos são servidores públicos da UFRN. Esses cedidos não estão sujeitos
ao plano de cargos e salários da EBSER, porque eles são vinculados à UFRN. Isso é tão verdade que a lei sofreu uma mudança esse ano. Por quê? Porque quando a lei foi criada, foi dito que os cedidos iriam ser pagos pela EBSER. Aí o que é que os cedidos fizeram? Ora, já que eu estou sendo pago pela EBSER, eu também quero me sujeitar ao plano de cargos da EBSER. Só que a EBSER disse, não, meu plano de cargos é só para os meus empregados. Aí mudaram a lei. Hoje essa galera aqui está sendo remunerada pela UFRN. Beleza? Eles não estão sujeitos ao plano de cargos. Aí, lembrando, esses cedidos só são para duas atividades. Assistência à saúde e atividade administrativa. Beleza? E ainda tem o último ali. Ó. Na EBSER existe cargo em comissão, função gratificada. Quem é que é cargo em comissão? Aquele cara que não tem vínculo, cai de paraquedas. Exemplo de uma pessoa que não tem vínculo, cai de paraquedas. A galera da diretoria, o superintendente, os gerentes das unidades, não tem vínculo. Quem é que tem função gratificada? A função gratificada, a pessoa já tem que ser empregado da EBSER e está exercendo uma função. Cargo em comissão, cai de paraquedas, não tem vínculo. Função gratificada, precisa já ser empregado da EBSER e vai exercer uma função. Exemplo, coordenador. O coordenador da EBSER já é empregado da EBSER. Como é empregado e está exercendo uma função de coordenador, ele tem uma função gratificada. Essa galera aqui se submete ao plano de cargos? Se submete sim. Plano de cargos da EBSER. Então se liguem. Só quem está sujeito ao plano de cargos são os empregados, os cargos em comissão e as funções gratificadas. Contratado por prazo determinado e cedido, não estão sujeitos ao plano de cargos. Os empregados da EBSER podem ser servidores? Esses aqui? Vamos lá. Os empregados da EBSER estão sujeitos à acumulação de cargo. Então, vão poder ser servidores, vão naquelas formas que podem acumular cargos públicos. 2 de professor, 2 de técnico, 1 de técnico ou professor, 2 da área de saúde. Então, se eu for enfermeiro do Estado, eu também posso ser enfermeiro da EBSER. Eu tenho que analisar só a carga horária, que é no máximo 60 horas. Beleza? E aí, a questão 7 está certa. Continuarão vinculados às instituições federais de ensino. Questão 8. No que diz respeito às normas administrativas financeiras previstas na lei que autorizou a criação da EBSER, assinale a alternativa correta. A. É inexigível licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas a seu objeto social. É errado porque é dispensável e não inexigível. Lembrando, a EBSER faz licitação? Faz. Não faz licitação para contratar com a EBSER para prestar serviço do seu objeto social. B. O lucro líquido da EBSER será integralmente revestido para atendimento do objeto social da empresa. Esse integralmente está errado, porque a lei ressalva reserva de contingente e reserva legal. O lucro não é integralmente reinvestido. Há 2 exceções: reserva de contingente e reserva legal. C. A EBSER e suas subsidiárias
estarão sujeitas ao controle interno por parte dos conselhos fiscais e ao controle externo exercido pelo Congresso com auxílio do Tribunal de Contas da União. Pelo Poder Executivo e pelos conselhos fiscais, não? Hã? Também, Poder Executivo e pelos órgãos do Conselho Fiscal. É a C, eu acho que a redação da lei é essa. Letra D. A EBC é empresa pública unipessoal, com personalidade de direito privado, patrimônio próprio, capital social integralmente sobre propriedade da União, vinculado ao Ministério da Saúde. Hã? É educação. E a letra E. A EBC fica autorizada a criar subsidiárias para desenvolver... Tem outra errinha. Exatamente. Não. É pessoa jurídica de direito privado, tá certo. O errozinho é só quem ela é vinculada. É o Ministério da Educação e não da Saúde. A EBC fica autorizada a criar subsidiária para desenvolvimento de atividade inerente ao seu objeto social. Também podendo essas subsidiárias observar as condições postas na lei, valendo-se de contratos temporários. As subsidiárias são empresas da empresa. A subsidiária pode ter contrato por prazo determinado ou só a EBC? Subsidiária também. Cuidado. Olha. A subsidiária se aplica igual a EBC a algumas coisas. Olha só. Eu tenho aqui a EBC e eu tenho subsidiárias. Subsidiárias são empresas decorrentes da EBC. A subsidiária só pode prestar os mesmos serviços da EBC. Ela tem que ser igual à EBC com relação ao capital. Ela precisa ser igual à EBC com relação às finalidades. Ela tem que ser semelhante à EBC com relação às competências. Com relação à licitação. Com relação aos servidores e com relação aos recursos. A subsidiária precisa necessariamente ter igual a EBC o seu capital, suas finalidades, suas competências, licitação, servidores e os recursos. Então, aquela mesma previsão de empregados contratados por prazo determinado, cedido, eu também tenho que ter nas subsidiárias. Capital, finalidade, competência, licitação, servidores e recursos. Isso aqui tudinho tem que ser igual da EBC e da subsidiária. A única coisa que não vai ter na subsidiária é conselho de administração, porque o conselho de administração da EBC é o mesmo da subsidiária. Mas o capital tem que ser igual, finalidade tem que ser igual. Faz concurso para trabalhar na subsidiária? Faz? Faz concurso para ser empregado da EBC? Para trabalhar na subsidiária da EBC? Mesma coisa. A mesma regra de servidor daqui também se aplica aqui. O capital social da subsidiária é integralmente de quem? O mesmo capital daqui é o mesmo capital daqui. Isso tudo tem que ser igual. Ó. Beleza? E aí, tá certo ou errado? A EBC fica autorizada a criar subsidiária para desenvolvimento de atividade inerente ao seu objeto social. Também podendo essa subsidiária, observando as condições postas na lei, valerem-se de contratos temporários. Certo ou errado? Certo, não é igual? Ó? Mesma regra de servidor daqui é daqui. E aí? Então a C que a colega falou está errada. Bate. Porque está errada é do executivo. Pessoal, a C está errado. Ó. A EBC e as subsidiárias estão sujeitas ao controle interno por parte dos seus conselhos. O controle interno do executivo. O colega aqui matou. Beleza?
Questão correta, letra E. E de elefante. Vamos lá. É o mesmo conselho para os dois. Cada um não tem seu conselho próprio, não. Questão 8. Pessoal, aí aqui eu acho que é o erro. Me preste a sua aqui, minha jovem. Deixa eu ver aqui a 8. Cadê a 8? 8 é essa. É a que a gente acabou de responder, aí é a 9. Sobre o Congresso, o Conselho de Administração. Vamos lá. Sobre o Conselho de Administração, está incorreto. Aí, esse aqui é a letra A, eu acho. É seu presidente. Vamos lá, pessoal. A questão 9 aqui tem uma tecnia. É porque a questão 9, ela vai até indicado pelo Ministro da Educação. Ponto. É falso ou verdadeiro? É porque tem um erro aqui. São duas questões numa só. Calma. Diz assim, ó. Sobre o Conselho de Administração está incorreto. 2 pontos. Seu presidente será membro indicado pelo Ministro da Educação. Ponto. Beleza? É o que está o erro aí. Por isso que minha lista tem menos questões. Sobre o Conselho de Administração está incorreto. 2 pontos. Seu presidente será membro indicado pelo Ministro da Educação. Ponto. Isso é falso ou verdadeiro? Sobre o Conselho de Administração está incorreto. Seu presidente será membro indicado pelo Ministro da Educação. Ponto. Verdade? Pessoal, o Conselho de Administração tem lá 9 pessoas. Quem são essas 9? 3, 2, 1, 1, 9. Vamos lá. Tem 3 que vêm da educação, tem 2 que vêm, tem um que vem do planejamento. Aí tem um que é representante dos empregados. Aí tem um que é o representante da associação Andifes. E tem um que é o presidente da EBSE. Beleza? 3 da educação, 2 da saúde e 1 do planejamento. Um representante dos empregados com um suplente. Um presidente, um que vem da associação e o presidente da EBSE. O presidente do conselho será quem? Um desses 3 será o presidente do conselho de administração. Então, olha o que diz. Sobre o conselho de administração está incorreto. Seu presidente será membro indicado pelo ministro da Educação. O ministro da Educação vai indicar os 3 e vai nomear os 3. Dentro dos 3, um é o presidente. E aí? Certo? Beleza. Aí agora as alternativas. Não tem A, B, C e D? Aí é para marcar incorreto. Sobre o Conselho de Administração está incorreto. 2 pontos. Aí vocês esqueçam o seu presidente e vão logo para as alternativas. Aí são 2 questões em uma. Se ligaram? Vamos lá. Calma, mulher. Assim, ó, preste caneta. Cadê? Sobre o Conselho de Administração está incorreto. Abstrai isso aqui e vá para as alternativas. Mas eu acho que essa... Era uma alternativa. Exatamente. É porque na hora que eu fiz eu tirei a A, entendeu? Vamos lá. Sobre o Conselho de Administração está incorreto. 2 pontos. Esqueçam o resto. Só as alternativas. Um representante dos usuários faz parte desse conselho. Faz ou não? Não. Representante dos usuários faz parte do conselho consultivo. Um representante dos residentes em saúde pública faz parte desse conselho. Deve reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez ao ano. Uma das suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desenvolvimento da empresa. Desempenho da empresa. Não, isso também é do Conselho Consultivo. O Conselho de Administração é o órgão superior. Ele que vai aprovar as diretrizes gerais. Então, não tem alternativa, entendeu? Se ligaram? Tá tudo errado, pessoal, porque a alternativa é aquela que a gente leu direto.
Entenderam, não? Em outras palavras, a questão vai ser anulada. Vamos lá. Questão de baixo. O prazo de duração da EBSER é determinado. Não confundam. Prazo de duração é indeterminado. O que é determinado? O prazo dos contratos. A EBSER tem um contrato com a Universidade Federal. Tem prazo? Tem. Se o contrato não conseguir cumprir as metas, o contrato não é renovado, não. E os empregados? Vão para onde tem EBSER. A EBSER está bombando no norte. Acre, Mato Grosso, está bombando lá. Centro-Oeste, a região ali tudinho. Pará, Pará. Vamos lá. Questão de baixo. Compete ao Conselho de Administração, exceto aprovar o regimento interno. Lembrando, se vocês irem na prova, competência de conselho e o verbo aprovar, aprovar é sempre quem? Conselho de Administração é que aprova tudo. O presidente da EBSER é a única pessoa também que tem competência para aprovar, mas ele só aprova duas coisas. Ele só aprova o código de ética e o quadro de pessoal de cada diretoria. Presidente da EBSER também é uma pessoa que pode aprovar, mas ele só aprova duas coisas: o código de ética e o quadro de pessoal da diretoria. Então, se cair na prova alguma coisa de competência, se tiver lá o verbo aprovar, só quem aprova é o Conselho de Administração. A outra pessoa que também pode aprovar é o presidente. E o presidente só pode aprovar duas coisas: código de ética e o quadro de pessoal de cada diretoria. Beleza? Diretoria não aprova nada. Conselho consultivo não aprova nada. Conselho fiscal não aprova nada. Ouvidoria não aprova nada. Beleza? Então vamos lá. Quadro de pessoal de cada diretoria e o código de ética. São as duas competências que o presidente pode aprovar. O resto é só o Conselho de Administração. Então vamos lá. Questão 9. Compete ao Conselho de Administração, exceto aprovar o regimento interno. Compete ao Conselho. Deliberar mediante proposta da diretoria contratação de empréstimo. Certo. Opinar e submeter à aprovação do Ministro da Educação proposta de criação de escolas médicas. Escolas médicas? Vamos lá, estou na dúvida. Opinar e submeter à aprovação do Ministro da Fazenda, por intermédio do Ministro da Educação, proposta de criação de subsidiárias. Certo. Aprovar o orçamento e programa de investimento. Certo. O que não é competência é a ser de carinho. Lembrando, caiu na prova o verbo aprovar. Aprovar é sempre competência do Conselho de Administração. Só quem também pode aprovar é o presidente, mas ele só aprova essas duas coisas. Questão de baixo. Sobre a EBSER e a lei que criou, assinala a alternativa incorreta. A EBSER e suas subsidiárias estão sujeitos à fiscalização dos órgãos de controle interno do Executivo e controle externo, exercido pelo Congresso com auxílio do TCU. Certo. A EBSER não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência social. Ela é autorizada, é uma das grandes vantagens de trabalhar lá. Por quê? Quando você trabalha na EBSER, você trabalha pela CLT, né? Então você vai se aposentar pelo INSS, que é a aposentadoria pequenininha. Só que a EBSER tem uma previdência complementar obrigatória. Então todo mundo que vira empregado da EBSER, automaticamente, além de estar contribuindo para o INSS, também está contribuindo para a Previdência Complementar. A Previdência Complementar dá um upgrade quando você se aposentar. C. Os estados poderão autorizar a criação de empresa pública de serviços hospitalares. Certo, está na lei. Só os estados. A lei permitiu que os estados criassem empresas públicas de serviços hospitalares. Essa empresa pública será competência, será regida, o capital dela será de quem? Do Estado, beleza? Cuidado com isso. Letra D. O regime de pessoal permanente da EBSER será regido pela CLT. Certo. E.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividade relacionada ao seu objeto social. Certo, é dispensado. Tranquilo? É para marcar a letra B de beijo. Agora qual é a questão? 13. Segundo seu estatuto, a EBSER está sujeita à responsabilidade. A responsabilidade de quem? Perdão, está sob a responsabilidade de quem? Ministério da Saúde, Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais, direta do Gabinete da Presidência, Ministro da Educação com competência de sua supervisão, certo. Ministro da Fazenda, não. Letra D de dado. Questão 14. Acerca da interpretação da legislação, indique o item incorreto. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma empresa pública federal, participante da administração indireta da União. Certo. Lembrando, qual é a natureza jurídica? Apesar do nome ser empresa pública, a natureza é de direito privado. Toda entidade está vinculada e sofre supervisão de um órgão da administração direta. Certo, ela é supervisionada por um órgão da administração direta. Esse órgão é um ministério, Ministério da Educação. Por administrar hospitais universitários, estes se situarem dentro de instituições federais de ensino, o legislador entendeu por bem vincular a EBSER ao Ministério da Educação. Certo. Letra D. Entre o MEC e a EBSER há hierarquia. Não há hierarquia entre a administração indireta e a administração direta. O controle que existe é de fiscalização ou supervisão, e não hierarquia ou subordinação. Beleza? A EBSER, ela não é hierarquicamente inferior ao Ministério da Educação nem à Presidência da República. A Presidência da República, o Ministério da Educação, elas exercem uma fiscalização sobre a EBSER, ou controle ministerial, ou controle finalístico, mas nunca hierarquia. Portanto, é para marcar incorreta a letra D de dado. Vamos lá. Assinale a alternativa que não constitui uma atividade relacionada à EBSER de acordo com suas finalidades. Indicar os gestores de cada unidade sobre sua jurisdição, com base em uma lista de candidatos potenciais apresentadas pelo SUS. Não tem nada a ver, pessoal. Quem indica os gestores das unidades? O superintendente é indicado pelo reitor. Os gerentes, por um comitê gestor. Não tem nada de indicação de finalidade da EBSER. B. Prestar serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, ao ensino-aprendizagem, à formação de pessoas no campo da saúde pública. Apoiar a execução de residências médicas ou multiprofissionais em área profissional de saúde, em especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Apoiar a geração do conhecimento em pesquisa básica, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres. Apoiar o processo de gestão dos hospitais universitários federais e a outras instituições públicas congêneres, particularmente em relação aos indicadores quantitativos e qualitativos para estabelecimento das metas. Correto. Aqui está errado, é a letra A de amor. No que tange ao regimento interno da EBSER, indique a somatória dos itens corretos. Essa de somatória é massa, que se você errar uma... Vamos lá. Todos os órgãos de administração da EBSER serão integrados por brasileiros, dotados de notório conhecimento, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada, capacidade técnica compatível com o cargo, todos residentes no país. Certo? 2. Além dos requisitos genéricos para ser membro dos órgãos da EBSER, é exigido do presidente da empresa ter experiência profissional mínima de 10 anos em suas respectivas áreas de atuação. Cuidado, o regimento interno fala que os membros da diretoria têm que ter os 10 anos. O presidente faz parte da diretoria? Faz. Ele, inclusive, é o presidente da diretoria, então tá certo. 3.
Além dos requisitos genéricos para ser membro da EBSER, é exigido dos membros do Conselho de Administração ter experiência profissional mínima de 10 anos? A experiência profissional mínima de 10 anos é só para a diretoria. O presidente também, porque o presidente faz parte da diretoria. Está errado. 4. Além dos requisitos genéricos para ser membro da EBSER, é exigido somente do presidente ter experiência profissional de 10 anos? Não, a experiência profissional de 10 anos é da diretoria. O presidente faz parte da diretoria também. Além dos requisitos genéricos para ser membro dos órgãos da EBSER, é exigido de toda a diretoria ter experiência profissional mínima de 10 anos e sua área de atuação? Certo. E a 6. Além dos requisitos genéricos para ser membro da EBSER, é exigido do superintendente da unidade ter experiência profissional mínima de 10 anos? Nada a ver. O superintendente é um cara simpático que é escolhido pelo reitor, preferencialmente dos quadros da universidade. Beleza? Superintendente é uma pessoa escolhida pelo reitor, preferencialmente dos quadros da universidade. Um comitê gestor, a gente fala já sobre ele. Beleza? Então, quantas estão corretas, pessoal? 3, letra C de carinho. Escolhido preferencialmente dos quadros da universidade. No que tange ao regimento interno, indique o item correto. Podem participar dos órgãos de administração da EBSER, sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim até o 3º grau, de membro do Conselho de Administração, da diretoria do Conselho Fiscal. Podem? Não, isso é o nepotismo que é proibido pela lei. Lembrando, tem exceção ao nepotismo? Quais são? Aprovados em concurso. Aprovado em concurso pode nomear. O filho do diretor só não pode ter a prova antes. Mas se ele passar, ele pode ser nomeado, claro. B. Aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em operação em que direto ou indiretamente sejam interessados sociedades de que tenham um controle ou participação superior a 10% do capital social. Pegadinha do malandro, pessoal, é 5% do capital social. Beleza? R. C. Aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em operação em que direto ou indiretamente sejam interessados sociedades de que tenham um controle ou participação superior a 50% do capital social, não a 5%. Professora Alessandra, prazer. Vamos lá, pessoal. Não sou eu que estou dizendo, é comprovado cientificamente. Mulher não tem habilitação, mulher tem porte de arma. Bora. Vamos lá. Qual é a questão agora? A C está errada porque diz 50% é 5%. D. Aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em operação em que direto ou indiretamente sejam interessados sociedades que detêm o controle superior a 20%. Não, a gente viu, são 5%. Os impedidos de participarem dos órgãos de administração da EBSER aplica-se ainda quando se trata de empresa em que ocupem ou tenham ocupado em período imediatamente anterior à investidura na EBSER. Cargo de gestão. Correto. O impedimento é mesmo que você tenha o cargo antes de entrar na EBSER. Beleza? Questão correta, letra E. Vamos lá, questão de baixo. Assinale os itens incorretos no que se refere ao Conselho de Administração. A posse e a investidura dos membros do Conselho de Administração faça mediante assinatura em livro de termo de posse. Certo ou errado? Errado, pessoal. Cuidado com o esqueminha aqui, ó. Só a investidura. Olha só, esqueminha para tentar decorar essa partezinha chata. Eu tenho na EBSER esses órgãos. Vou abreviar, viu? Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo. Geralmente, há uma perguntazinha chata que é assim, ó. Prazo, nomeação
e investidura. A investidura é quando começa o vínculo. Então, olha, eu tenho prazo, eu tenho a nomeação e eu tenho a investidura, ou seja, o vínculo. Então, vamos lá. A galera do Conselho de Administração tem prazo de quanto tempo? 2 anos, podendo ser prorrogado. Todo mundo do Conselho de Administração tem 2 mais 2? Não. O presidente da empresa não faz parte do conselho? Ele não tem 2 mais 2. Conselho de Administração, a nomeação deles é publicada em diário oficial. Então, a nomeação vai ser publicada em diário oficial e esses 2 anos vão começar a contar quando a nomeação for publicada em diário oficial. E a investidura deles? A investidura deles é quando eles assinarem o termo de posse. Então, olha só. Conselho de Administração, prazo 2 mais 2. Pessoal, é um Gol MXM 2161. Alguém tem um Gol que está trancando ali a galera? É um Gol vermelho. Um Gol púrpura. Como diz no interior, encardido. Nem encardido, não? É, isso mesmo. Ainda bem que vocês entenderam. Ah, é mesmo, porque o cara da televisão faz. O encarnado está em você. É o pastor da igreja que faz. Hã? É o encardido aí, é? Ah, rapaz, por isso que o pastor manda tirar o encardido do corpo. Vamos lá. Conselho de Administração 2 mais 2. Esses 2 vão começar quando for publicado em diário oficial e a investidura quando assinar o termo de posse. Diretoria. Não tem prazo. Porque a diretoria, todo mundo aqui é cargo em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e de livre exoneração. O cargo em comissão, a nomeação vai ser publicada em diário oficial. Aí a posse e a investidura serão automáticas. Diretoria não tem prazo, porque todo mundo aqui é cargo em comissão. Na diretoria, a nomeação vai ser publicada em diário oficial. E a posse e a investidura deles serão automáticas, imediatas. Conselho Fiscal, 2 mais 2. No Conselho Fiscal, a nomeação precisa ser publicada em diário oficial. A investidura do Conselho Fiscal é diferente. É quando eles assinarem a ata da primeira reunião que eles participarem. Conselho Fiscal, 2 mais 2. A nomeação é publicada em diário oficial e esses 2 vão começar quando for publicado em diário oficial. E a investidura, quando eles se dignarem a assinar a ata da primeira reunião que eles participarem. Conselho Consultivo, só 2 anos. Nomeação, a lei não fala. E a investidura? Assinar a ata da primeira reunião que participarem. Beleza? Quem quiser mais esquema desse, eu tenho, mas está tudo no meu Face. Que uma aluna fez, aí botou no meu Face. Hã? É meu Face. É meu nome, eu acho, Felipe Moura. É, meu nome é com I. Vamos. Vamos lá. 1. A posse e investidura de membros do Conselho face-á mediante a assinatura do termo de posse. Qual o erro?
posse é quando é publicada a nomeação. A investidura é assinar o termo de posse. Beleza? 2. Na hipótese de recondução, o prazo de nova gestão conta-se a partir da data do término do prazo da gestão anterior. Correto. 3. Findo o prazo de gestão, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício da função até a posse do substituto. Correto. Não, 2 mais 2. É o prazo. 4. No caso de vacância definitiva dos cargos de conselheiro, o substituto será nomeado pelo presidente da EBSER e servirá até a designação do novo representante, exceto no caso do representante dos empregados. Em caso de vacância definitiva. O que é vacância definitiva? Morte, renúncia. Não pode acontecer isso. Em caso de vacância definitiva, não tem que ter um tapa-buraco? Tem que ter um tapa-buraco até que alguém nomeie a pessoa que vagou. Quem é que escolhe o tapa-buraco? São os conselheiros e não o presidente da EBSER. Se houver vacância de um dos membros do conselho, os próprios conselheiros vão escolher um tapa-buraco. Beleza? E não o presidente da EBSER. Está errado. 5. O suplente do representante dos empregados exercerá suas funções apenas no caso de vacância definitiva do titular. Correto. 6. Salvo impedimento legal, os membros do Conselho de Administração farão jus a honorários mensais correspondente a 10% da remuneração média mensal do diretor da EBSER, além de reembolso obrigatório das despesas de locomoções, estado necessário e desempenho da função. Correto. 7. Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, considera-se vaga a função de membro do Conselho de Administração, que, sem causa formalmente justificada, não comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 2 alternadas no intervalo de 1 ano, salvo força maior ou caso fortuito. Tá errado os números, pessoal. São 2 consecutivas ou 3 alternadas. Eu inverti só o finalzinho. Fim do prazo? Isso, aqui, ó. Fim do prazo de gestão. Vocês falam até a investidura do substituto, não é até a posse. Eita, pessoal. O colega pegou outro erro aqui. Olha, 3. Fim do prazo de gestão, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício da função até a posse do substituto. É até a investidura do substituto. E é até lógico, porque é com a investidura que forma-se o vínculo. Valeu, minha amiga. E aí, qual é a resposta? A de amor. Não é A, não? Ah, eu quero as falsas. É A de amor, não? Ah. Vamos lá. 17 não, desculpem. 19. Acerca da competência do Conselho, indique o somatório de itens corretos. Somatório é massa. Compete ao Conselho propor e fixar as orientações gerais de atividade da EBSER. O Conselho ele vai aprovar as linhas. Quem vai propor as linhas é a diretoria. Não é propor, é só fixar. 2. Compete ao Conselho examinar e aprovar, por proposta do presidente da EBSER, políticas gerais e programas de atuação a curto, médio e longo prazo,
em harmonia com a política de educação, com a política de saúde, com a política econômica e financeira do governo federal. Correto. 3. Compete ao Conselho deliberar mediante proposta da diretoria sobre regulamento de licitação. Correto. Compete ao Conselho deliberar mediante proposta do presidente da EBSER quadro de pessoal com indicação total de vagas autorizadas, o plano de salário, benefícios, vantagens e qualquer outras parcelas que componham a retribuição dos seus empregados. Errado porque realmente isso é atribuição do Conselho, mas quem vai propor não é o presidente, é a diretoria. Realmente é atribuição do Conselho isso. Só que a proposição disso não é pelo presidente da EBSER, é pela diretoria. 6. Compete ao Conselho aprovar todos os contratos celebrados pela EBSER. Compete ao Conselho aprovar o orçamento e programa de investimento e acompanhar sua execução. Certo. Compete ao Conselho, 6. Aprovar todos os contratos celebrados pela EBSER. Não. O Conselho só vai aprovar os contratos da EBSER com as instituições de ensino superior. A EBSER pode celebrar contrato de terceirização, ela pode contratar uma empresa de limpeza, contratar uma empresa de vigilância. Esses contratos aqui vão ser aprovados pela própria EBSER e não pelo Conselho. O Conselho só aprova o contrato da EBSER com as instituições de ensino superior. Beleza? Não são todos os contratos, não. 7. Compete ao Conselho opinar e submeter à aprovação do Ministro da Educação e deliberar sobre a alteração do capital social da empresa. Pessoal, falou de dinheiro, quem mexe em dinheiro é o Ministro da Fazenda. Quer um exemplo? Quem é que autoriza criar subsidiária? Subsidiária não é uma outra empresa? Não vai gastar mais dinheiro? Então, quem autoriza criar é o Ministro da Fazenda. É a mesma coisa aqui. A alteração do capital social, quem autoriza é o Ministro da Fazenda e não o Ministro da Educação. Compete ao Conselho autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis, como também valores mobiliários. Não. Só bens imóveis. Bens móveis, não. Quem autoriza a negociação de bens móveis é a diretoria. Beleza? O erro aí é porque não incluem-se bens móveis. Só incluem-se aí imóveis e valores imobiliários. Bens móveis, quem delibera é a diretoria. Beleza? Qual a resposta? Aí vai ser o superintendente da EBSER, porque é em cada unidade. Por exemplo, imagine que na unidade daqui, ela vai contratar uma empresa de vigilância. Aí é o próprio superintendente da EBSER que contrata a empresa de vigilância. Esse tipo de contrato. Agora, o contrato com a instituição superior, o contrato com a FRN, é que é o Conselho. E aí, pessoal, qual é? Não, eu quero os itens corretos, olha. E se fossem os incorretos, teriam? É porque é para somar, não tem somatória. Pessoal, entrou aqui um erro da bexiga. É porque aqui era para, na verdade, a gente colocar somatória. As que estão corretas são a 2, a 3 e a 5. O resto está errado. Mas a letra A são as erradas. Se a gente botar incorreta, dá letra A, não dá? Então vamos mudar aí, pessoal. Em lugar de ser correto, bota incorreto. Aí se botar um incorreto, dá para encaixar a letra A. Beleza? Agora é 20, não é? Vamos lá, questão 20. Acerca das reuniões dos órgãos da EBSER, aponte o item correto. Vamos lá. Tem uma decorebazinha aqui, pessoal. Eles adoram cobrar isso aqui. Isso aqui ninguém pode errar, não. Como é a história das reuniões? Olha, eles não estão cobrando mais qual é a periodicidade, não. Porque a periodicidade é fácil.
Mesma coisa. Conselho de administração, diretoria, conselho fiscal, conselho consultivo. Letra melhor, não tem como. Já tentei por diversas vezes. Vamos lá, já ganhei vários. Olha só. Reunião ordinária, extraordinária e quem pode convocar. Eles estão cobrando hoje em dia esse finalzinho aqui, ó. Vamos lá. Conselho de administração. A reunião ordinária é quando? Uma vez por mês. Diretoria. Semanal. Conselho fiscal. Uma vez por mês. Conselho consultivo. Uma vez por ano. Reunião ordinária. Reunião extraordinária. Do Conselho de Administração. Quantas tem? Diretoria. Conselho fiscal, conselho consultivo. Então, o que é que eles cobram? Eles estão cobrando hoje em dia isso aqui, ó. Quem é que convoca? Quem é que convoca reunião extraordinária do Conselho de Administração? São duas pessoas. O presidente do Conselho de Administração e também, no mínimo, 4 membros. Quem é que convoca reunião extraordinária do Conselho de Administração? Ou o presidente do Conselho de Administração, ou, no mínimo, 4 membros do Conselho de Administração. Aí a reunião não é porque ela já não precisa ser convocada, não, porque ela já é automática. É o diretoria. Quem é que convoca a reunião extraordinária da diretoria? O presidente da EBSE, que é o presidente da diretoria. Quem é que convoca a reunião extraordinária do Conselho Fiscal? O presidente do Conselho Fiscal. E quem é que convoca a reunião extraordinária do Conselho Consultivo? Aqui é mais gente. Do Conselho Consultivo é reunião extraordinária convocada pelo Conselho de Administração. A reunião pode ser convocada pelo presidente da EBSE, que também é presidente do Conselho Consultivo, e também pode ser convocada por 1/3 dos membros do Conselho Consultivo. Quem é que convoca a reunião extraordinária do Conselho Consultivo? O Conselho de Administração, o presidente da EBSE, que também é presidente do Conselho Consultivo, é a mesma pessoa, ou 1/3 dos membros do Conselho Consultivo. Beleza? O que é que eles estão cobrando hoje? Eles estão cobrando quem convoca. Vamos lá. Então, questão 20. Beber água. Vamos lá, questão 20. Acerca das reuniões dos órgãos. Todos os órgãos possuem reuniões ordinárias e extraordinárias, com limites máximos e mínimos definidos em lei e no estatuto. Realmente tem ordinário e extraordinário, mas não tem limite não, olha. Primeiro está errado. Os conselhos de administração, fiscal e consultivo, sempre que necessário, podem reunir-se extraordinariamente, por convocação e desde que presente a maioria dos membros. Hã? Não, calma. Você está falando com 4 conselhos de administração. E o resto dos conselhos? Né? Os conselhos de administração, fiscal e consultivo. Pessoal, para o conselho fiscal e para o conselho consultivo, eu não tenho quórum.
A perspectiva de quórum é só dada para o Conselho de Administração. Por quê? Para o Conselho de Administração se reunir, deliberar, aí tem que ter maioria absoluta e para decidir, para aprovar alguma coisa. Maioria simples. Beleza? Mas para os outros órgãos, eu não tenho uma perspectiva de quórum. Por isso que está errado. C. A auditoria interna tem reunião ordinária uma vez por mês. A auditoria interna está nem aqui, ó. O Conselho Consultivo poderá reunir-se extraordinariamente, desde que requerimento da maioria absoluta dos membros. Não, desde que 1/3 dos membros. O Conselho de Administração somente deliberará com a presença da maioria absoluta dos membros. Certo. Quanto é maioria absoluta? Metade do total mais 1. Lá são 9. Quanto é metade do total mais 1? 5. Agora, para aprovar alguma coisa, eu preciso de maioria simples. Quanto é maioria simples? Metade dos presentes mais 1. Beleza? Aí vai depender da quantidade de presentes. Vamos lá, olha só. Tem uma questão que caiu que foi assim, ó. Conselho de Administração vai se reunir. Apareceram 6 membros. Pergunta, eles podem se reunir? Podem, porque o regimento fala que para deliberar eu preciso de maioria absoluta. Isso é só para o Conselho de Administração. Para deliberar, maioria absoluta. Maioria absoluta, metade do total mais 1. Eu tenho 9 pessoas. Metade do total mais 1 vai ser sempre 5. Se tem 6, podem deliberar. Agora, para aprovar alguma matéria, é necessário maioria simples. Quanto é maioria simples? Metade dos presentes mais 1. A questão falava, apareceram 6 membros. Pode deliberar? Pode, porque para deliberar, para ter reunião, eu preciso de no mínimo 5, tem 6. Para aprovar alguma matéria, tinha que se aprovar por quantas pessoas? 4. Não tinham 6? Para aprovar, metade dos presentes mais 1. O voto de qualidade do presidente. Olha só, deliberar a maioria absoluta, aprovar a maioria simples. Isso só para o Conselho de Administração. Vamos lá, então, questão ficou letra E. Questão 21. Compete à diretoria, exceto propor e implementar as linhas orientadoras da EBSER. Cuidado com essa história de linha orientadora. A diretoria vai propor, alguém vai aprovar e a diretoria vai implementar. Quem é que aprova? Conselho de Administração. O verbo aprovar, lembrem disso. Tá certo? A B. Compete ao Conselho apreciar e submeter ao Conselho Fiscal o orçamento e programa de investimento da EBSER. Errado. Realmente ela vai apreciar o orçamento, mas ela vai submeter para alguém aprovar o orçamento. Quem é que aprova? Verbo aprovar. Conselho de Administração e não Conselho Fiscal. Pronunciar-se sobre todas as matérias que devem ser submetidas ao Conselho de Administração, como também fornecer todas as quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração. Certo. Fornecer ao Conselho de Administração os recursos necessários ao seu funcionamento. Certo. Instituir a comissão de ética. Certo. Cuidado aqui com as umas observações sobre ética. Instituir a comissão de ética da EBSER é a diretoria. Aprovar o código de ética. Presidente. Instituir a comissão de ética de cada unidade. Instituir a comissão de ética de cada unidade. Cada unidade da EBSER. EBSER aqui no Rio Grande do Norte, EBSER no Piauí, EBSER no Maranhão. Tem que ter uma comissão. E aí? É o comitê gestor. Comitê gestor não. É porque é o superintendente e os gerentes. Eles fazem parte... Eles compõem um colegiado chamado... Não.
Esqueci, mas eu lembro já. Calma. Calma. Colegiado executivo. É o colegiado executivo que aprova de cada unidade. Vamos lá. Questão 19 com a resposta. É a letra B de beijo. É para marcar, é a exceto. Ó. Compete a diretoria exceto. 21. Letra B de beijo. Não é? Porque não é conselho fiscal, é conselho de administração. 22. Dentre as competências do conselho consultivo, indique aquele que não está previsto na norma. O que é que o conselho consultivo não faz? Propor as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o conselho de administração, a diretoria executiva no cumprimento das atribuições. Errado, ela não vai propor não, ela vai opinar. Quem propõe é a diretoria. B. Conselho consultivo vai propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, forma de atuação, outras medidas orientando para que a EBSER atinja seus objetivos. Correto. Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSER. Certo. Assistir a diretoria e o conselho de administração em suas funções, sobretudo na formulação, implantação e avaliação das estratégias. Correto. A que está errado é a letra A de amor. Não é propor, é opinar. 20. Dentre as competências da auditoria interna, indique aquela que não está prevista no texto do regimento interno. A auditoria interna, lembrando, é administrada por um cara chamado auditor geral. Quem escolhe o auditor geral? É o presidente da EBSER. Não confundam o auditor geral com o ouvidor geral. Tanto o auditor geral como o ouvidor geral são escolhidos pelo presidente. A diferença é que o auditor, além de ser escolhido pelo presidente, também precisa ser aprovado pelo Ministério da Educação e... Não, ele precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração e pelo CGU. E o ouvidor geral é só nomeado pelo presidente. Vamos lá, o que é que o auditor geral faz? O que é que a auditoria interna faz? Estabelece estratégias com o objetivo de avaliar a legalidade e acompanhar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e de recursos humanos da matriz e das unidades. Certo. O auditoria interna, define metas e procedimentos para auditoria e fiscalização, por meio de ações preventivas e corretivas, na matriz e nas unidades. Certo. Define estratégias para a execução de ações de controle nas entidades públicas e privadas, sobre contrato de gestão com a matriz e as unidades. Certo. Examinar e emitir parecer quanto à prestação de contas. Certo. Elaborar e encaminhar trimestralmente. Errado. A auditoria interna, o trabalho dela é anual. O correto seria elaborar e encaminhar anualmente, ou sempre que solicitado, ao Conselho de Administração, ao presidente e ao Conselho Fiscal, relatório gerencial e operacional das auditorias. Beleza? A atuação das auditorias é anual e não trimestral. Como é para marcar errado, é a letra E. Agora vamos para os órgãos. Pessoal, sobre os órgãos, lembrem-se sempre do esquema dos órgãos para não se perder. Olhem só. Eu tenho órgão de administração, eu tenho órgão de fiscalização. Vamos lá, órgão de administração, conselho de administração, diretoria, conselho consultivo. Órgão de fiscalização, conselho fiscal e a gente acabou de fazer uma questão, auditoria interna. Aí,
existem dentro da diretoria o presidente e os diretores. Os diretores são atenção à saúde, diretoria logística, diretoria administrativa financeira, gestão de pessoas, gestão de processo. Dentro dos diretores, atenção à saúde, diretoria logística, administrativa financeira, gestão de pessoas, gestão de processo. Dentro do presidente, existe alguns órgãos que estão vinculados a ele. Aí aqui eu tenho chefe de gabinete, aí eu tenho a coordenadoria jurídica, aí existe a assessoria de planejamento, assessoria de comunicação e a ouvidoria. Dentro do presidente existem os órgãos que auxiliam ele: chefe de gabinete, coordenadoria jurídica, assessoria de planejamento e assessoria de comunicação e ouvidoria. E dentro das unidades, aí tem aquela que eu tinha esquecido, existe um colegiado executivo. Esse colegiado executivo é composto pelo superintendente, e por gerentes. Aí eu tenho 3 gerentes: atenção à saúde, aí eu vou ter gerente administrativo, e gerente de ensino, se for hospital universitário. Dentro de cada unidade existe um colegiado executivo composto pelo superintendente e pelos gerentes: gerente de atenção à saúde, gerente administrativo, gerente de ensino. Beleza? Aí o que é que o examinador gosta de cobrar? Competências. Aí ele enrola quando cobra competência. A gente vai fazer umas questões. Eu parei em qual? Vamos lá, é agora as questões de competência. Agora que fez massa. Qual é agora? Eu acho que eu estou na 23 ou 24. Vou começar a 24. 24 é no que tange a organização interna, né? Então bora lá, 24. No que tange a organização interna, aponte o item correto. A estrutura organizacional da EBSER será estabelecida no organograma aprovado pela diretoria, assim como o plano de cargos, carreiras e salários, plano de benefício, plano de cargo, comissão e função gratificada. Pessoal, verbo aprovar. Quem é que aprova? Olha o erro aí. Aprovado pela diretoria, aprovado pelo conselho de administração. B. O plano de cargos, carreiras e salários será submetido à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Trabalho. Certo. A alteração na estrutura organizacional e as respectivas mudanças na distribuição de competência poderão ser estabelecidas a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, mediante proposta do presidente e do auditor-geral. A proposta é da diretoria executiva, mediante proposta da diretoria executiva. E a letra D,
O corpo diretivo da EBSER é constituído pelo presidente e pelos órgãos ligados à presidência, como chefe de gabinete, coordenadoria jurídica e as assessorias. Corpo diretivo é o presidente e os diretores. Corpo diretivo. Galera aqui. Então a resposta é qual? Letra B de beijo. 25. Compete ao presidente, exceto admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte. Certo. Designar substitutos para os membros da diretoria em seus impedimentos temporários que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas e, no caso de vaga, até o seu preenchimento correto. Submeter por critério de relevância matérias da diretoria executiva ao Conselho de Administração e apresentar trimestralmente ao Conselho relatório de atividades. Certo. Submeter a nomeação, designação e exoneração ou dispensa do auditor-geral, titular da unidade de auditoria interna, aprovação do Conselho de Administração, após a aprovação do CGU. Certo. Designar a comissão de ética. Designar a comissão de ética é a diretoria. O presidente vai aprovar o código de ética. Letra E. Pessoal, agora começa a parte boa. Compete ao chefe de gabinete. Façam pela lógica. Chefe de gabinete é aquele cara que trabalha na antessala do presidente. Então, tudo que passa pelo presidente antes, passa por ele. Só que ele não trabalha só com o presidente. É ele que faz a pauta, esse maluco aqui, ó. É ele responsável pela pauta de reunião de todo mundo. Quem quiser fazer reunião, a pauta passa por ele. Quem é que faz o discurso do presidente? Quem é que faz a mala do presidente? Quem é que viaja com o presidente? Ele. Aí qual é a decoreba? Pode ser homem e pode ser mulher. Se o presidente for homem, geralmente o chefe de gabinete... Não pode ser a mulher do presidente, porque é nepotismo. Então ele tem que botar uma pessoa. Vamos lá. Porque é a comissão ali. Vamos lá. Compete ao chefe de gabinete participar de grupos de trabalho, reuniões e acompanhamento de projetos e atividades desenvolvidos no âmbito das assessorias da presidência. É a atribuição que é dele. Examinar previamente a legalidade dos atos relativos ao direito de pessoal e assessorar a diretoria de gestão. Pessoal, façam pela lógica. Examinar a legalidade de ato. É um desses... Eu estou falando de uma atribuição de uma das pessoas aqui. Ó. Legalidade de atos, coordenadoria jurídica. Subsidiar e apoiar a diretoria executiva da EBSER na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organizacional, planejamento estratégico, planejamento, assessoria de planejamento. Prestar assessoramento à direção da empresa em assuntos relacionados à comunicação social, assessoria de comunicação. Formular, promover e coordenar a elaboração de planos, programas, projetos e garantir o seu alinhamento no âmbito institucional, setorial e governamental. Assessoria de planejamento que faz isso. A atribuição que é do chefe de gabinete é a letra A de amor. 27. Compete a assessoria de planejamento, exceto assessorar a presidência na formulação de políticas e diretrizes institucionais e na coordenação do planejamento institucional. Certo. Promover a melhoria das práticas e processos organizacionais e a adoção de instrumentos de monitoramento e desempenho. Certo. Articular e apoiar tecnicamente as ações de fortalecimento institucional e estruturação das áreas e processos. Certo. Acompanhar e orientar
as ações em matérias de interesse da empresa, relativos a assuntos legislativos. Isso quem faz é o chefe de gabinete, porque isso aqui é a atribuição política dele. O chefe de gabinete, ele tem que ter atividade política. Essa atividade política dele é justamente a letra E, orientar as ações de interesse da empresa relativos a assuntos legislativos. A gente pensa que é coordenadoria jurídica. Não, porque coordenadoria jurídica é se for de assunto jurídico. Assuntos legislativos de política é o chefe de gabinete. Beleza? 26. 28. Compete à diretoria de atenção à saúde. Pessoal, vamos para as diretorias aqui, ó. Para as diretorias, vamos lá. A diretoria mais importante é de atenção à saúde. Por quê? Porque é essa diretoria que vai fazer o contrato da EBSER com a instituição de ensino superior. É a diretoria mais importante. Vamos lá. Compete à diretoria de atenção à saúde, exceto proceder à gestão dos contratos estabelecidos entre a EBSER e a Instituição Federal de Ensino Superior, instituições congêneres. 7. É a atribuição mais importante dela. Articular com as instituições federais de ensino superior e instituições congêneres a formulação e implementação de políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, em consonância com as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação à saúde. Certo. Instituir instrumentos internos de controle administrativo, de desempenho, de aplicação dos recursos públicos e da guarda de bens públicos. Também é ela. Apoiar o Ministério da Educação no processo de certificação dos hospitais de ensino. É também ela. Exercer outras atribuições. Matei. Olha a pegadinha no malandro. Todas as atribuições das diretorias são taxativas. Não pode haver na diretoria expressão assim, ó, outras atribuições. Diretoria é tudo taxativo. Agora, se liga aqui. Tirando a ouvidoria, todas as atribuições dos órgãos da presidência é exemplificativo. Todas as atribuições das diretorias são taxativas. Não pode ter essa senão outras atribuições. As atribuições do chefe de gabinete, coordenadoria jurídica, assessoria de planejamento e assessoria de comunicação são exemplificativas. Então, aqui pode ter essa expressão, além de outras atribuições determinadas pelo presidente. Beleza? Tirando a ouvidoria, todo mundo aqui, a atribuição é exemplificativa. Diretoria, todo mundo é taxativo. Vamos lá? Então, a 28, o erro é a letra E. Outras atribuições não. Diretoria é tudo taxativo. 20. Compete à diretoria de logística e infraestrutura. Vamos lá, diretorias. Lembrando, diretoria é tudo taxativo. Planejar, coordenar, gerenciar, implementar as políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil no âmbito da EBSER e das unidades. Certo. Eu quero a certa. Letra A está certa. Letra B. Coordenar o processo de articulação para planejamento, logística. Perdão, pessoal. A letra A é a atribuição da diretoria administrativa e financeira. Confundi tudo. A letra A é a atribuição da diretoria administrativa financeira. Letra B. Coordenar o processo de articulação para planejamento, logística e manutenção tecnológica, insumos, junto aos hospitais, universidades federais. É a atribuição dessa diretoria. Estabelecer metodologias, fluxos e diretrizes de gerenciamento de compras
e aquisições de bens e contratação de serviços necessários para subsidiar o funcionamento da EBSER. Isso é a diretoria administrativa financeira. Elaborar, propor, monitorar a aplicação de planos de cargos, carreiras e salários. Plano de benefício é a diretoria de gestão de pessoas. Outras atribuições. Diretoria pode ter outras atribuições. Diretoria é taxativa. Então a resposta correta, letra B de beijo. 20 e 30, para ver se vocês estavam se ligando. Está acabando. Conforme expressamente previsto no regimento interno, não está exigido expressamente... Não, eu estou lendo a linha. Compete à diretoria administrativa e financeira. Estava lendo essa. Compete à diretoria administrativa e financeira definir as políticas de gestão administrativas, orçamentárias e financeiras e contábeis no âmbito da EBSER e das unidades. Ela que vai fazer isso? Compete à diretoria administrativa e financeira opinar sobre o orçamento da empresa de acordo com o planejamento plurianual. Ela não vai opinar, ela vai elaborar o orçamento. Quem vai opinar sobre o orçamento é o Conselho Fiscal, é a auditoria. É ela que vai elaborar o orçamento. Está errado. Elaborar, propor, monitorar a aplicação de planos, cargos, carreiras e salários. Quem mexe com plano de cargos? Gestão de pessoas. Formular, propor e implementar política de formação, capacitação e avaliação de recursos humanos. Gestão de pessoas. Coordenar o desenvolvimento e implantação de sistema de informação para apoiar este modelo de gestão. Gestão de processos. Beleza? Aqui é a atribuição da diretoria administrativa e financeira, é a letra A de amor. 30 e... Essa 31 é a pegadinha do malandraço. Conforme expressamente previsto no regimento interno, não está exigido expressamente no contrato firmado entre a EBSER e as instituições. Eu quero que está expresso, é tanto que eu repeti 2 vezes. As obrigações têm que estar no contrato? As metas de desempenho. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados. Tem que estar no contrato. Mecanismo de controle social. Tem que estar. Está expressamente lá. Prazo de vigência. Olha a pegadinha do malandro. Esse contrato tem prazo? Não. Lembrem-se, o que não tem prazo é a criação da EBSER. A EBSER é para sempre. O contrato que a EBSER tem com as instituições de pesquisa tem prazo? Com as instituições de ensino tem prazo? Só que essa história de prazo não está expressamente elencado na lei. Beleza? Cuidado. Eu quero saber o que não está expresso na lei. O contrato que a EBSER tem com a instituição tem prazo? Tem. Mas o prazo não está elencado textualmente, não. O prazo de duração da EBSER. Beleza? O correto é a letra E. O que não está expresso textualmente é a letra E. Eu sei que tem prazo, tem. Mas por que não está expresso? Justificativa. Porque o contrato tem que ter prazo. Isso está implícito. A vigência de prazo em contrato está implícito. Então não precisava vir expresso. Se ligaram? Todo contrato não tem prazo? Tem. Então não precisava estar na lei expressamente prazo de vigência, porque está implícito já. Letra E. 30 aí. São órgãos do colegiado executivo, exceto. Aqui, pessoal. Colegiado executivo. Superintendente e gerente. O que não é órgão do colegiado executivo? Reitor. Compete ao colegiado executivo, exceto. Colegiado executivo é aquele que vai estar em cada unidade. Cada unidade da EBSER vai ter um colegiado executivo. Eu quero saber o que não é do colegiado executivo. Garantir a execução das diretrizes da EBSER é elaborar, aprovar e implementar, monitorar e avaliar o plano diretor da unidade. É errado.
A verbo aprovar. Aprovar é só conselho de administração. Instituir comissão de ética. A comissão de ética da unidade. É ele que faz. Fornecer quaisquer informações solicitadas pela diretoria. Certo. Estabelecer nome e delegar poderes. Certo. A que está errada é a letra B de beijo. Palavrinha aprovar. E a última. É a última? Amém. Vamos lá. No que tange ao colegiado executivo, o superintendente será selecionado pelo reitor, até aí está certo, sendo necessariamente do quadro permanente da universidade, sendo preferencialmente do quadro da universidade. B. A ouvidoria é órgão do colegiado executivo. Olha aqui, pessoal, colegiado executivo. Tem ouvidoria, só superintendente e gerentes. C. O modelo de estrutura de governança... Hã? Ah, é. Desculpe. Qual é agora? Essa aqui, B, o modelo de... Ah, beleza. O modelo da estrutura de governança poderá ser redesenhado, tratando-se de complexo hospitalar ou excepcionalidades, mediante aprovação do ministro da Educação. Aprovar. Quem é que aprova? Conselho de Administração, mediante aprovação do Conselho de Administração. D. O modelo de estrutura de governança poderá ser redesenhado, tratando-se de complexo hospitalar ou excepcionalidade, mediante aprovação do presidente da EBSER. Aprovação do Conselho de Administração. E a letra E. As gerências do colegiado executivo serão ocupadas por pessoas selecionadas por um comitê gestor, composto pela diretoria e pelo superintendente. Correto. Esses 3 gerentes aqui, atenção à saúde administrativa e de ensino, serão escolhidos por um comitê gestor. Tranquilo? Letra E. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma excelente tarde. Entre no meu Face que tem os esquemas. Excelente noite. Bom final de semana.